Então hoje sobrou para mim, mas é interessante que temos tido notícias, não é? Muitos irmãos nossos na fé, e até mesmo não tendo notícias, sabemos que muitos irmãos nossos na fé sofrem por se entregar ao serviço do nosso Deus, e muitos deles perdem a sua vida. E nós que subimos, eu pelo menos falo por mim, eu que soube aqui acima, porque estamos num meio familiar, não é? Um meio seguro, e ficamos extremamente nervosos por ouvir falar acerca da palavra de Deus, quando muitos outros enfrentam o ódio, enfrentam a dúvida, e muitos deles não sabem para o que é que vão, e vão com firmeza e com segurança, e dão as suas vidas por aquele a quem eles amam e servem. Mas não é disso que eu hoje gostava de falar convosco. Eu hoje gostava de falar algo que tem tocado no meu coração, algo que Deus tem falado e algo que Deus tem feito na minha vida e que eu acho importante partilhar convosco, porque com certeza alguns de vocês podem não concordar, outros até podem rever-se na situação, e eu gostava de falar acerca da transformação que Deus faz nas nossas vidas. E a transformação, no meu entender e aquilo que eu vejo na palavra de Deus, não tem nada a ver com conversão. Conversão é uma coisa, reconhecer que somos pecadores, aceitar o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único caminho para chegar ao céu, e a transformação, como vamos poder ver, é o processo todo a seguir após isso. Ou seja, a transformação nas nossas vidas, às vezes temos a ideia que é algo instantâneo, é como uma conversão, mas não é. Eu considero que esse processo é um processo contínuo e é um processo diário, e é um processo que nós temos de o fazer todos os dias quando acordamos de manhã. É uma reprogramação praticamente dos nossos corações e da nossa mente, e tem de ser feita diariamente. Deus trabalha de diversas formas na nossa vida, e essa transformação depois vai se refletir nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na forma como nós vivemos a nossa vida e qual é o propósito para o qual nós vivemos. Podemos viver uma vida com uma agenda própria, uma vida apenas com a intenção de suprir os nossos interesses, mas uma pessoa realmente transformada não vive para os seus próprios interesses. Uma pessoa que procura a transformação, uma pessoa que quer viver uma vida transformada, ela vive essa vida com o propósito de agradar a Deus. E eu gostava que pudéssemos ler todos Mateus capítulo 16 e o versículo 24. Opa. Mateus capítulo 16 e o versículo 24. Então, diz assim a palavra de Deus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito desta passagem porque eu vejo muito este processo da transformação aqui. O princípio da transformação é esse. É o facto, quando o Senhor Jesus Cristo diz, renuncie-se a si mesmo. E eu quero sublinhar esta palavra, que temos de nos renunciar a nós mesmos todos os dias. Nós, a partir do momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a única coisa que faz é a condenação, livra-nos da condenação do pecado. Mas Ele não tira o pecado de nós. A nossa natureza vai continuar a estar cá. E é necessário, se nós queremos fazer a vontade de Deus, se queremos seguir a Jesus, porque hoje Ele não está cá para nós o seguirmos, mas temos a Sua Palavra, e a Sua Palavra é como se fosse Ele. Nós temos de renunciar e seguir a Sua Palavra. Um dos grandes exemplos que eu vejo nisso, que a necessidade que há de nós negarmos a nós mesmos, é a passagem de Mateus 19, também podem abrir, que é já aqui ao lado, em que fala acerca do jovem rico, do capítulo 17, do capítulo 19, do versículo 17 até ao 22, fala acerca deste jovem, e eu vou ler assim muito rápido. E se não as escutar, isso, considero como gentil. Em verdade, digo, deixem-me só um segundo, que eu acho que não assentei bem.
Não, eu estava a ler mal, peço desculpa. 17, ora, aqui está. E ele disse-lhe: porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me ainda falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ficamos por aqui. Sabemos que o mancebo ficou triste com o facto de ele ter de dar tudo o que tinha, e era esse o que o Senhor Jesus Cristo queria. Nós hoje vivemos em tempos diferentes. Nós hoje não temos de ter tudo em comum, não temos de seguir os mandamentos, mas devemos de os guardar realmente porque são bons propósitos de vida, são bons padrões de vida. E é isto que de facto o Senhor Jesus Cristo tentou demonstrar àquele jovem. Ou seja, ele demonstrava que ele seguia os mandamentos, que ele os guardava, mas faltava o mais importante, que era seguir realmente o Senhor Jesus. E isso foi uma coisa que mexeu com ele, tanto que ele não estava preparado para o fazer, ele não queria fazer. E nós devemos, se realmente queremos no Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e que Ele era Deus, realmente nós queremos segui-lo, nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos mudar os propósitos, nós não estamos mais preocupados com aquilo que temos ou com aquilo que podemos ter, mas vamos estar preocupados em alcançar a vontade de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, óbvio, e já tinha referido isso, mas uma coisa eu sei que temos de passar a largar o nosso pecado, o nosso passado pecaminoso, temos de pô-lo de parte e temos de nos dispor nas mãos de Deus. E a melhor forma de o fazer realmente é viver aquilo que as Escrituras nos têm dito para fazermos, que os propósitos que Deus nos manda ter. Ora, eu gostava também de ler acerca de Gálatas 2, o versículo 20. Obrigado. E eu gosto muito deste versículo, realmente dá a ideia de tudo isto, aquilo que eu acabei de dizer, que realmente é isto. A transformação é isto. O princípio da transformação para nós hoje é isto. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Depois deste processo, nós temos de mudar o propósito na nossa vida, ou seja, é viver Cristo. E o curioso é ver como é que Deus me usa com aquilo que me caracteriza, aquilo que é o Márcio. O Márcio é isto. E o Márcio antes era uma coisa e Deus usa com o Márcio como ele é, passa a obra mas com a alteração, com um novo propósito, com um novo foco. E eu gosto de pensar na transformação da nossa vida como algo parecido, como subir uma montanha. Porque amar a Cristo não é, ou viver a Cristo não é um mar de rosas, não é estamos salvos e estamos e está tudo bem, mas realmente é crescimento, é sofrer as dores de Cristo, é procurar servi-lo. E isso é um desafio, é aceitar dificuldades nas nossas vidas, e dificuldades que muitas das vezes até mete medo, como a situação do nosso irmão Charlie Kirk, que com certeza que dava medo quando ele chegava àquelas universidades e ele via uma multidão de jovens e ele não sabia quais deles é que realmente concordavam com o que ele dizia e com outros que não concordavam, mas ele estava lá, ele dava a cara e ele, acima de tudo, falava acerca do Senhor Jesus Cristo àquelas almas que precisavam de ouvir. E também se sujeitava a ter de responder perguntas que, se calhar, muitas das vezes ele não se sentia preparado a responder, mas ele confiava que o Senhor Jesus Cristo o preparava para esse propósito e o conduzia,
e lhe dava a sabedoria para o fazer. Mas toda essa subida nós podemos perceber que é algo bom, é algo que nos vai tornar mais fortes, é algo que vai nos ajudar a crescer. E quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, aceitamos um pacote inteiro. Não é só um lugar garantido no céu, mas temos de mostrar serviço. Nesse processo, Ele simplesmente retira-nos de um vale, que esse é eu considero o vale do pecado. O vale onde nós andamos perdidos, sem rumo, não sabemos o que fazemos, simplesmente procuramos o nosso próprio prazer. E Ele tira-nos desse vale e Ele põe-nos no sopé de uma montanha. E Ele diz assim, e esse sopé dessa montanha é como se fosse a sua vontade. Queres fazer a minha vontade? Começa a subir. E se realmente queremos mudar a nossa vida, nós temos de realmente começar a subir. Não vamos andar à volta da montanha, andar às voltas e não saímos do mesmo. E nessa subida, com certeza, encontraremos zonas difíceis de subir, onde é difícil de escalar, e se tentamos escalar, muitas das vezes podemos correr o risco de cair montanha abaixo e temos de voltar a subir tudo novamente. E essas zonas rochosas difíceis de subir, eu considero como tentações nas nossas vidas. E temos duas escolhas a fazer. Nesse tipo de situações temos duas escolhas a fazer. Ou trepamos, ou contornamos. Se nós tentamos trepá-las, estamos a confiar nas nossas próprias forças. E isso é um risco que pode nos sair muito caro, porque uma mão mal colocada, um pé mal colocado, e lá vamos outra vez montanha abaixo. E vamos depois ter de voltar a subir tudo outra vez. Mas se deixamos Deus cuidar, Ele vai nos dar a sabedoria, vai nos capacitar e vai nos ajudar a contornar a situação e a tomar o caminho que por vezes pode ser demorado, pode exigir muita paciência da nossa parte, pode parecer que até o caminho nunca mais acaba, o contornar a tentação pode ser demoroso, mas Deus promete-nos sempre esse livramento. Ele dá sempre o escape e temos provas disso na Palavra de Deus. Se formos ler em 1ª Carta a Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, não precisam de abrir, que eu passo a citar. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, o escape vai sempre estar lá. Qualquer tentação, qualquer zona rochosa na subida que possa aparecer, o escape vai lá estar e nós temos de estar com o foco no sítio certo para podermos encontrar, que é a Palavra de Deus. E eu gostava de falar a alguém que eu considero também que é um bom exemplo, que Deus pegou naquele homem e fez-o subir uma montanha, que é o apóstolo Paulo. E para mim é maravilhoso como olhar para a vida de Paulo e ver como Deus pegou naquele soldado que era perito em perseguição, perito em caçar pessoas, perito em prender aqueles que se diziam seguidores de Cristo. Isso era uma característica dele, né? Algo que era característico, o facto de ele ser um soldado, e Deus usa este soldado, aparece na vida deste soldado e transforma-o num soldado de busca e resgate. Já não é mais aquele que prende, mas é aquele que liberta do pecado. E a primeira vez que lemos já acerca de Paulo é em Atos 9, não precisam de abrir, e já sabemos que ele era perseguidor, um perseguidor feroz dos discípulos de Jesus, e ele também era fariseu, filho de fariseus, e está escrito em Atos 23:6, podem abrir para confirmar, para verem como eu não estou a enganar. Atos 23, o versículo 6, em que diz: eu acho que a minha versão está diferente aqui na Bíblia, eu vou ler esta versão. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos,
Eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. Ou seja, ele proclama que ele era fariseu e filho de fariseus, ele cresceu naquele meio e ainda assim Deus tocou no seu coração. Ele era o líder da perseguição, ele ia às sinagogas e procurava aqueles a quem ele considerava pertencentes a uma seita, que se depois puderem perder um pouco do vosso tempo a ler o capítulo 9 de Atos. E ele também confirma nas suas epístolas depois o quão ele era perseguidor, que temos estudado a primeira carta a Timóteo, ele faz referência a isso algumas vezes, e em primeira carta a Timóteo, o capítulo 1, versículo 3, diz: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas já alcancei misericórdia. E ficamos por aqui. Alcançou a misericórdia de Deus, ele que era isto tudo. E tudo começou quando Jesus aparece na sua vida. Ele ia no seu caminho para Damasco, para procurar instruções de sinagogas onde pudesse ir, para perseguir aqueles a quem ele perseguia. E o Senhor Jesus Cristo aparece-lhe e questionam porque é que ele o perseguia, né? E ele pergunta quem é, e o Senhor Jesus Cristo respondeu: sou eu a quem tu persegues. E ele desde então aí dá-se o processo, dá-se a sua conversão, e após isso vai-se dar o processo da sua transformação. Daquele que era o perseguidor e caçador passa a ser aquele que busca e resgata. E neste processo de transformação de Paulo eu consigo ver 3 coisas que Deus fez na vida dele. Deus deu-lhe um novo propósito, usou pessoas e pôs Paulo à prova. E como é que podemos ver isso? Podemos ver isso na continuação do capítulo 9, que Deus fala, Jesus mandou para a cidade, para Damasco, e Paulo começa a orar, e Deus responde à sua oração, não a Paulo, mas vai ter com Ananias, e manda Ananias ter com Paulo. E como é que Deus usa pessoas? E o propósito que Deus usa pessoas ele usou Ananias para sarar a sua visão, e tem um propósito de sarar a sua visão, porque ele antes não via nada, ele não via o que fazia, ele não tinha consciência daquilo que estava a fazer, porque ele próprio na carta a Timóteo, ele fala que ele era ignorante a essas coisas, mas agora percebeu, e Deus usou Ananias para o fazer perceber isso, usou pessoas para isso. E muitas das vezes quando nós dá-se essa mudança, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, isso revela muitas feridas na nossa vida. Nós reconhecemos que temos várias feridas na nossa vida por causa do pecado ao qual estávamos sujeitos, vivíamos do pecado. A forma como Deus usa pessoas para nos sarar e para nos ajudar neste processo de transformação. E temos sempre a palavra de Deus, como é óbvio, para nos ajudar a compreender e para nos encaminhar, e essas pessoas que Deus usa vai ser sempre pessoas do seu serviço, como Ananias era. Um novo propósito. Paulo deixou de ir às sinagogas para caçar. Paulo já ia às sinagogas para falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele pegou no Paulo, e Paulo já começou a partir daí a falar acerca do ministério que o Senhor Jesus Cristo tinha para lhe dar. A importância que o Senhor Jesus tinha na sua vida. Isso é um dos processos da nossa transformação. Nós conseguimos perceber que está a haver alguma mudança nas nossas vidas quando nós queremos e estamos mais à vontade para falar acerca de Jesus. E podemos por isso e podemos ver isso em Atos 9:16, que não sei se têm mantido aberto aí, eu não tenho feito muita leitura acerca disso porque já conhecemos um pouco da história da conversão de Paulo. Em que está aqui e mostrar. Eu já estou a saltar à parte seguinte. Ok. Podem manter aberto. E isto é. Esta passagem é acerca de como podemos ver que Deus vai nos pôr à prova. E quando Deus foi ter com Ananias,
Ananias questionou porque é que Deus estava a querer que ele fosse ter com aquele homem, porque toda a gente conhecia Paulo, toda a gente sabia quem Paulo era e tinham medo dele. E Deus disse a Ananias que ele ia fazer algo nele e que ia-lhe mostrar, como diz aqui em 9:16, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Está aqui, Deus já dizia a Ananias que ia pôr Paulo à prova. E Deus não falhou. Segunda carta a Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, podemos ver o quanto Paulo sofreu nesta sua caminhada com Cristo, vivendo Cristo, e que esse era um dos propósitos que Deus tinha na sua vida para o poder transformar para a sua obra. Ora, do 23 ao 28, então, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, mais um. E 30 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no bar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ninguém se gaba porque sofre. E quem sofre, se alguma vez o pronuncia porque sabe que sofre com o propósito de agradar a Deus e porque Deus tem um propósito no nosso sofrimento. E Paulo sabia que tudo isto que ele sofreu foi com o propósito de Deus o transformar para o ministério que lhe estava a passar. E todo esse sofrimento foi para que ele percebesse que este ministério tivesse o máximo peso possível, pudesse ter a maior credibilidade possível, para que hoje nós estamos aqui, podemos ler acerca disso e podemos ter o conhecimento acerca da graça de Deus, do mistério que estava oculto, do Senhor Jesus Cristo morrer para salvar dos nossos pecados, porque Paulo sofreu isto tudo. Ou seja, isso veio só evidenciar o ministério que Deus tinha para ele. E devemos ser gratos a Deus por Ele transformar pessoas e usar quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E nós também devemos ser uns desses. Devemos nos pôr ao dispor de Deus para que Ele possa nos transformar diariamente e nos usar na sua obra. E tudo o que Ele faz é sempre bom, ainda que seja doloroso. Deus prepara-nos como tropa especial. Eu gosto de pensar assim, para que não tenhamos medo de dar a nossa vida em benefício dos seus propósitos e dar a vida por amor a outros, por dar àqueles que também estão ao nosso lado e servem connosco. E Cristo fez isso para cada um de nós. Cristo deu a sua vida, sofreu na cruz, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus e somos amados por Ele. E todo este processo de transformação existe para que possa haver uma consciência do que é viver Cristo, o que é viver Cristo para cada um de nós. Se hoje acordamos é porque Deus tem uma missão para nós e nós temos de pensar muito bem quando pomos os pés no chão, sentados na nossa cama, se realmente queremos servir a Deus hoje ou se vamos só viver. E isso dá-nos que pensar. Um soldado, quando é formado, não teme pela sua vida. Ele está pronto para dá-la. E será que cada um de nós está pronto para dar a nossa vida por Cristo? Será que estamos focados para cumprir com os objetivos que Ele tem para nós? Será que estamos focados em ter sucesso nisso, no nosso dia-a-dia? Sei que não é fácil. A montanha é íngreme, muitas vezes. Mas Deus está lá para nos ajudar. E a nossa preocupação deve ser mesmo isso, agradar a Cristo todos os dias.
E nós, quando é que passamos a ter essa percepção que a nossa vida está a ser transformada? Eu vejo isso em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu pessoalmente acho que a transformação, eu tenho a percepção que Deus está a fazer algo na minha vida quando eu deixo de pensar mais em mim e começo a pensar mais nos outros. Quando eu não faço as coisas simplesmente para interesse próprio, mas sim para o interesse de todos aqueles que me rodeiam. Porque é isso que Deus fez connosco. O Senhor Jesus Cristo fez isso não para o seu benefício, mas para o nosso benefício, porque Ele é que passou por todo o sofrimento, para que hoje pudéssemos estar na presença dEle. E Deus ama-nos a todos, que nós também realmente todos os dias possamos amá-lo ao ponto de dar a nossa vida por Ele e permitir que Ele nos use da forma que Ele quer usar. Só temos de estar com o coração aberto e disponíveis. É só isso que Ele pede. E terminando a analogia que eu estava a fazer acerca de subir a montanha, a vontade de Deus alcançar o topo da montanha só mesmo quando chegarmos à glória. A vontade dele é realmente que estejamos na sua presença. Agora, para chegarmos até lá, temos que continuar a subir até não conseguirmos subir mais, ou até não nos deixarem tirarem a nossa vida. Mas mesmo que nos tirem a vida a subir, temos a plena consciência que Deus não nos faz descer a montanha, mas sim coloca-nos no topo, que é na sua presença. Que realmente esta palavra possa tocar no coração de cada um de nós, como tocou a mim e como tem vindo a tocar, e que tenham o resto de um bom domingo e possamos meditar nisto.